Oi pessoal, bom dia! Eu sou Heloísa Gebara, taróloga há mais de 38 anos. Já formei muita gente, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Esse vídeo está sendo gravado, mas eu vou estar aqui no chat com vocês. Tarô para mim é amor, é paixão, é realização. Vocês já pensaram que vocês podem modificar a vida de alguém lendo o tarô? O tarô modificou minha vida. Quando eu comecei a estudar o tarô, eu vi que era uma ferramenta tão valiosa. Eu me via em cada arcano, cada experiência daquele arcano era uma história que eu tinha que contar da minha vida. E vocês vão ver que é assim com vocês. Então, quando você aprende o tarô, quando você se apaixona com o tarô, você vai estar modificando a sua vida e a vida do seu cliente. E quando você chegar ao ponto até de dar aula sobre tarô, é uma realização. Então, minha gente, o tarô é uma responsabilidade muito grande, porque desde que você tem esse conhecimento, você é responsável pelo aquilo que você vai falar, pelo aquilo que você vai mostrar. O tarô é composto de 78 lâminas, dividido em dois grupos, 22 arcanos maiores, os principais, e 56 arcanos menores, os auxiliares. Essas 78 lâminas é que vão nos dar o conhecimento da vida, os mistérios da vida. Tarô significa rota, arcanos significa mistérios, por isso que eu falo a rota, os mistérios da vida. Essas 78 lâminas possuem a verdade, a espiritualidade, o universo do homem. Os 22 arcanos maiores vão representar a nossa personalidade. Uns mais, outros menos, muitas vezes até desconhecido para nós. E os 56 arcanos menores representam como nós vamos reagir ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Vou dar um exemplo. Eu sou o arcano maior. A roupa que eu vou vestir é o arcano menor. Aquela vestimenta, eu vou me sentir bem? Então, essas 78 lâminas vão falar do nosso grande universo. Portanto, é de uma grande responsabilidade. Em nossas mãos, vamos ter uma arma mística que vamos desvendar todos os mistérios da alma. Nessa aula, nós vamos dar uma visão geral nos 22 arcanos. Eu costumo dizer que nós vamos viajar com o louco, com um arcano que não tem número. Ele pode dizer o 0, ele não tem número, né? Ele viaja pelas 21 cartas, que são 22 com ele viaja e ele vai tomando experiências de vida e ele vai então se formando, mas ele é tão louco que quando ele chega no arcano 21, ele se perde novamente. Sabe por quê? Quando eu começar a falar dele, vocês vão notar que ele tem uma varinha com uma mochilinha no ombro. Essa mochilinha está contida toda a experiência de vida, mas ele está tão ansioso, procurando sempre uma novidade, que ele não vê, ele tem na mão tudo que ele precisa. Então vamos na nossa viagem. O louco, o arcano sem número, ele vai em busca de algo. E ele aí entra no arcano 1.
no mago, ele começa a ver que ele tem intuição, que ele pode pegar aquela intuição que ele tem e dar início a alguma coisa, alguma criatividade. E ele, percebendo essa intuição, ele começa então a observar a sua volta, que é o símbolo da sacerdotisa. Ele viaja naquela sacerdotisa, observando, intuindo, e com essa sabedoria da observação, o louco se sente a imperatriz. Sabe dizer não, sabe se impor, sabe levar a vida à grande imperatriz. E ele, sentindo a grande imperatriz, por que não então sentir o grande imperador que concretiza, que faz a coisa acontecer? Mas ele não queria ficar nisso. Ele queria também exercitar a fé, a religiosidade e até mesmo os dogmas, que nem o Papa. Então ele vive a experiência do Papa. Contendo essa experiência toda, ele pode fazer as suas escolhas no arcano 6, no eu namorado. Só que ele vai estar entre o amor materno e o amor profano, então ele vai em busca de algo mais. Ele é guerreiro, ele é o carro, ele vai com toda a fúria, sempre seguindo em frente. Ele viveu essa experiência. E tendo essa experiência, inteligente como ele é, ele viu, não, eu não vou ficar só correndo, indo em frente. Eu tenho que ter meu livre-arbítrio, eu tenho que ser racional, tranquilo, e viveu a experiência do arcano justiça. E com a experiência do arcano justiça, racional, e trazendo todas essas experiências de todos os arcanos até agora, ele pôde, enfim, ficar sozinho com ele mesmo. Ele tinha histórias para contar para ele mesmo. Ele criou um mundo só para ele. Ele sabia como caminhar, mesmo no escuro, não precisava enxergar. Ele sabia o próprio caminho. O ermitão, vivendo o ermitão profundamente, chegou uma hora que ele disse: deixa eu ver o que o acaso vai me trazer. E ele então viveu a experiência da roda, nos seus altos e baixos, ora uma coisa, ora outra, mas deixando a vida levar. E esse deixando a vida levar, ele percebeu que ele precisava também usar o poder mental e segurar seus instintos, segurar a emoção. E ele viveu a experiência do arcano força, inteligente, intuitivo, sabendo se dominar, dominando as emoções. E esse dominando as emoções, ele pensou: por que não experimentar a experiência de me doar, de me sacrificar por algo? Então ele viveu a energia do enforcado, se entregando a algo como sacrifício, dependendo de alguma coisa. Viveu profundamente essa energia e aí ele pôde cortar. Ele pôde viver a morte, o arcano 13. Acabei uma fase, mas vou começar outra, vou renascer. E esse renascer, ele teve a paciência, a tranquilidade, o equilíbrio da temperança, dando tempo ao tempo, sempre tenaz. E nesse caminho sempre tenaz, ele encontrou a fúria do arcano 15, com toda a sua sexualidade, tesão pela vida, ódios, explosões. Mas quando ele viu que, dando ênfase às feras interiores, ele tinha que também conhecer a experiência da torre, o desabar, botar tudo, pedra, cal, arrebentar tudo, porque só destruindo ele ia renascer. E aí ele pôde sonhar. Ele teve a liberdade do arcano 17, a estrela. Ele ficou leve. E ele, nessa leveza, nessa liberdade, ele aí mergulhou novamente, por conta própria, nas profundezas da lua, nos seus medos, nas suas incertezas. Mas ele tinha que passar por essa experiência, porque só mergulhando na lua, no arcano 18, a sombra do arcano 18, ele ia perceber o sol, a luz do sol, a sua potência, o seu amor, a sua vida. Ele novamente passou por essa experiência, viveu o sol, e vivendo o sol,
ele mergulhou no arcano 20, na transformação, na transmutação, na hora que você, com a sua experiência de vida, com a sua maturidade, você pode mergulhar no arcano 21 no mundo, que aí você tem toda a sabedoria, você domina os 4 elementos. Na carta do arcano 21, vocês vão ver os 4 elementos. Ali o louco, ele dominou o mundo, ele viveu intensamente. Mas como ele é um viajante, como ele quer sempre algo que nem ele mesmo sabe, ele se tornou louco novamente, o arcano sem número. Então vamos começar pelo louco, o arcano 0 ou o arcano 22, o arcano sem número, que representa a nossa impulsividade. Se vocês observarem, na carta é um homem com uma roupa espalhafatosa, colorida, segurando o seu cajado, que é o símbolo da intuição, da espiritualidade dele. No ombro ele carrega, como eu falei anteriormente, a sua trouxinha, que simboliza todo o seu conhecimento de vida. Tem também um cachorro mordendo a perna dele, que é o quê? Olha, como é que você vai se lançar sem pensar? Se segura. Mas o louco, ele não vê detalhes. Para ele não tem começo nem fim. Sabe a nossa personalidade? Quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente às vezes fala uma bobagem, só para chamar a atenção. Nós estamos vivendo o louco dentro da gente. Uma criança, quando a gente está aqui conversando, eu estou dando uma aula. Se tivesse uma criança aqui, ela estaria brincando, falando alto, porque ela quer chamar a atenção. Nós, adultos, fazemos a mesma coisa, só que bem diferente. Então o louco, ele não tem responsabilidade. Sabe aquele amigo super legal que a gente tem, mas que ele fala sem pensar as coisas? Então quando a gente dá uma festa, a gente diz: não vamos chamar o fulano não, que ele é inconsequente, ele às vezes fala coisa que não deve falar. Essa pessoa tem a característica do louco, porque nós temos sempre que lembrar que os 22 arcanos representam a nossa personalidade. Por exemplo, uma pessoa irrequieta, que se mexe muito, ela está com aquela energia. Nós vivemos os 22 arcanos o dia inteiro, as 24 horas do dia. Hora um, hora outro. Mas temos certas características que chamam a atenção da gente. Por exemplo, se eu começar um relacionamento com uma pessoa que tenha essa característica do arcano 22, o louco, esse relacionamento tende a não dar certo. Apenas vou viver um momento. Então, se a pessoa pergunta: Heloísa, vê aí se essa relação tem continuidade? Se sai o louco, não tem, porque ele vive intensamente o momento presente. Então, isso eu quero deixar bem claro. Nos jogos, nas leituras que vamos fazer, quando sai o louco, naquela casa que sai o louco, ele está só de passagem. Vamos supor, você acha que o louco vai juntar dinheiro? Lógico que não. Então, se você estiver falando sobre dinheiro, ou até mesmo quando eu der a mandala para vocês, que são as 12 casas representando a mandala astrológica, a casa 2 vai falar dos valores, certo? Se o louco cair lá dentro, não vai guardar dinheiro. Muito pelo contrário, ele gasta dinheiro. Então, são momentos na nossa vida que a gente vive só o presente, sabe? Sabe quando você olha assim, vou viver o presente, eu não sei o que eu vou fazer, se dá o que der, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que o louco é quando a gente pega o carro, mas não olha o retrovisor, a gente sai. Por falar nisso, quando a gente sai, às vezes simboliza uma vontade de se mudar, de fazer mudanças. Quando cai na casa 4, que é nossas raízes, representa a família, às vezes a pessoa quer se desvincular. Ela não pensa, não, eu quero me desvincular, eu quero fazer uma outra coisa. Então veja bem,
Você acha que o louco, representando profissionalmente, ele vai querer trabalhar atrás de uma mesa? Sabe aquele trabalho burocrático? Ele não vai ter paciência. Ele vai preferir viajar, ter uma profissão que ele viaje, ou pode simbolizar também inexperiência profissional. Porque a gente tem que lembrar que o louco também representa criança, né? Ele representa a criança e representa também a nossa criança interior. Então pode ser que nós, naquela situação, a gente não tenha o conhecimento todo. É a imaturidade. O louco é muito imaturo. Profissionalmente, pode ser que ele ainda não esteja preparado. Por exemplo, para estudos. O louco não está, a pessoa fica muito dispersa, ela não para pensar, para estudar. O louco é um arcano que simboliza a impulsividade. Novamente, eu estou repetindo que eu quero deixar bem gravado em vocês. Ele representa o momento presente, ele vive intensamente o presente. Mas ele também é um impulso que pode cair num precipício, porque ele não mede o que ele vai fazer, ele se empolga e vai. Então, esse cachorro que eu falei ainda há pouco, ele está segurando para ele não cair no precipício do caos que a vida dele às vezes acontece. Ele torna um caos a vida dele. E ele então tem que tomar cuidado, porque ele não tem esse cuidado, né? Outra coisa que eu quero aqui também falar é questão da saúde. Ele não presta muita atenção no corpo, na saúde, na alimentação. Ele não presta muita atenção se ele começar, vamos dizer, começou a tomar um remédio. Se ele melhorar um pouquinho, ele esquece de tomar o remédio. Ele não segue regras, ele não faz exercícios. Ele vive ali, o que der, deu, às vezes fuma demais. Então, a saúde dele, ele tem que prestar mais atenção. Então, quando sai no jogo, a gente fala, olha, cuidado para a saúde, presta mais atenção, porque ele come qualquer coisa. Então, ele é muito assim. Nos afetos, é como eu falei, ele vive intensamente, mas ele não dá continuidade àquela afeição. Como dizem, ele é o ficante do momento, né? Então ele vive isso. E como conselho, eu diria que o louco, ele tem que prestar mais atenção no seu dia a dia. Escuta, vê os detalhes, se detém aos detalhes, para um pouco, pensa e se detém aos detalhes, né? Então, curta o seu momento, mas com mais responsabilidade. Então, ele não tem o amanhã. Ele é aquele jovem que vive despreocupadamente e às vezes está à beira do abismo. Mas ele não olha, ele olha assim para o infinito. Ele é incapaz de olhar para baixo, olhar para os lados e dizer, o que vem agora? Ele vive o infinito, a impulsividade. Então, eu diria que para ele deixar de ser impulsivo, ou pelo menos tão impulsivo, eu diria para o louco também confiar na intuição dele, que ele é muito intuitivo. Agora, presta atenção novamente aos detalhes da vida, com quem convive. O louco, ele aceita qualquer pessoa na vida dele. Então, de repente, você diz para o cliente, presta atenção nas suas amizades, né? Porque é uma amizade muito assim, conheci hoje, amanhã já não estou mais amigo, já não me interessa. Então, eu acho que o louco teria que botar mais o pé no chão e viver com mais seriedade as suas conquistas, porque ele sabe conquistar, é manter as suas conquistas. A pessoa me pergunta muito assim, Heloísa, o louco é sim ou não? Porque tem jogos que a gente abre para ver se vai dar sim ou vai dar não. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, quando a gente faz uma pergunta no tarô, a gente não pode falar assim, isso vai acontecer ou não. Você pode falar assim, isso vai acontecer? Eu vou fechar esse negócio? Então, vamos supor, eu vou fechar esse negócio, Heloísa, e saio louco como resposta. Nada definido. A tendência até é para não, porque o louco, ele não define. Ele está naquilo, vou ver o que acontece. Muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa quer abrir um negócio. Então, saiu louco como tema. Como vai ser meu negócio? Saiu louco como tema.
Então tá precisando o quê? Tá precisando divulgar. Porque como comunicação, ele fala a beça. Se você quer abrir um negócio e sai o louco como caminho ou como tema, é porque você tem o quê? Que divulgar. Agora, se sai em oposição, você não está divulgando, ou então está divulgando numa área errada. Então, depende também da colocação na leitura dos jogos. Tarô não é decorar. Tarô é entender, tarô é sentir e tarô é viver aquele arcano. Bem, minha gente, agora eu vou dar um jogo de 3 cartas para vocês irem se familiarizando com o arcano 22, o louco. Então vamos lá. Como vocês estão vendo aí, nós temos 3 cartas. Essa leitura é a leitura de 3 cartas. A casa 1, a casa 2 e a casa 3. Eu tenho maneiras de ler esse jogo de 3 cartas, que eu vou dar aqui para vocês. Vai depender da pergunta do cliente. Conforme a pessoa vai perguntar a você, você vai ver, pensar em que jogo você vai abrir. Uma coisa que é para deixar claro, você sempre tem que pensar antes de dar o baralho para o cliente, quando o cliente quer fazer a pergunta, qual a leitura que você vai fazer. Bom, então vamos lá. Primeira maneira de ler o jogo. Casa 1, o tema. Casa 2, a oposição. Casa 3, a resposta. A casa 1 como tema é sempre a pergunta do cliente, o assunto em questão, né? O que está em evidência. A casa 2 como oposição é o que não é favorável para a pergunta do cliente. São os obstáculos, as dificuldades, o que está atrapalhando, o que teria que ser melhor trabalhado. E a casa 3 é a resposta, é a consequência daquela pergunta, né? A avaliação final. Então temos aí um exemplo de jogo que é o louco na casa 1, o mago na casa 2 e a imperatriz na casa 3. Eu sei que eu ainda não dei essas cartas, mas vai servir aqui como exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa conheceu alguém, ficou empolgada e quer saber se vai dar namoro, né? Então, como tema, saiu o louco, a oposição, o mago e a resposta, a imperatriz. Então, o louco como tema, ele tá o quê? Se ele perguntou, vai dar namoro essa minha relação, ainda tá muito no princípio. O louco, ele se empolga, é aquela paquera, é aquela hora que você pensa, será que vai ligar? Será que não vai ligar, né? Tá tudo muito desconhecido, um pouco imaturo, você vai naquela empolgação, você tá partindo para conquista, né? O arcano louco, ele vive muito momento, ele não planeja muito, aliás, ele não planeja, ele vive. Agora, veja bem, a oposição saiu o mago, lembrando, o mago é uma carta de iniciativa, é uma carta de autoconfiança. O mago, ele sabe trabalhar a comunicação, ele domina qualquer situação, né? Você pode ver que o mago é um rapaz, está em frente a uma mesa, né? Com vários objetos simbolizando os 4 elementos, né? A terra, a água, o fogo, o ar, né? Os 4 naipes, paus, copas, ouro, espada. Então, ele domina todos os assuntos. Só aqui lembrando que saiu na oposição, que eu falei aqui, tudo que sai na oposição, a pessoa está desconfortável com aquele arcano. Então, veja bem, a pessoa como tema vai dar namoro, o que é, como é que vai ser, para ele conseguir, né, que aquela relação vingue, que namore, ele vai ter que trabalhar justamente o poder da conquista, que ele não está sabendo fazer com um mago em oposição. O poder da conquista, como é que eu vou seduzir, melhorar a comunicação, né? Isso tudo ele tem que fazer, ele tem que se sentir seguro para passar segurança na hora que ele vai marcar o encontro, na hora que ele vai paquerar, na hora que ele vai vivenciar aquela emoção. Agora,
Muito bom a Imperatriz aqui como resposta. A resposta aqui, já vou adiantar, dá sim. Por quê? A Imperatriz, ela sabe o que quer, né? Ela está pronta para viver uma relação. Ela encara os desafios da própria relação como uma oportunidade de viver melhor, né? O namoro, já que a pergunta foi isso, vai dar namoro, né? Então, ela não conhece obstáculos, né? Ela pega sempre as oportunidades para viver melhor e tá como resposta. Então, eu diria para o meu cliente que assim, olha, você tá inseguro, você tá se lançando tipo, tô no desconhecido, então o que você vai ter que trabalhar para essa relação viver com toda a potencialidade, né? Frutificar, porque a Imperatriz, ela frutifica, né? Então, eu diria que ele tem que trabalhar o poder do mago, isso tudo que eu acabei de falar do mago, né? Que está em oposição. Então, ele não está usando as ferramentas certas para chegar à Imperatriz. Então, você mostrando as circunstâncias, que é muito importante a gente mostrar as oportunidades para o cliente. Ele é que vai escolher. Então, você mostrou que ele está entrando assim meio no desconhecido, na empolgação, mas se ele quer namorar mesmo, ele vai ter que ter o poder da ação, o poder da comunicação, o poder da sedução. E encarar a relação como uma coisa séria, porque a Imperatriz, nos relacionamentos dela, ela é altamente séria. Agora, outro exemplo com a mesma pergunta. Heloísa, eu vou namorar? Então sai o mago na casa 1, Imperatriz na casa 2 e o louco na casa 3. O tema como mago, eu vou namorar, ele tá partindo para conquista, ele tá seguro, eu sei o que eu faço, eu vou conquistar, porque eu sou mago, né? Eu sou poderoso. O mago é muito vaidoso, então é importante ele sentir que ele tá impressionando a pessoa, né? Que a pessoa tá caindo na magia dele. Só que em oposição saiu a Imperatriz. A Imperatriz, como eu disse no outro jogo, os relacionamentos dela, ela gosta de relacionamentos sérios, ela gosta de ter uma vida frutífera, né? Ela é sedutora também, ela gosta de conquistar. Só que, veja bem, caiu em oposição. Então, aquela beleza, aquele charme, a pessoa não está usando. Ou um grande detalhe, que tem pessoas que têm muita dificuldade de ver a oposição. Veja bem, o mago não é poder, a Imperatriz também é poder, só que saiu em oposição. Então, esse poder de mago, esse poder de Imperatriz, aquilo já vai ficar com uma dificuldade, né? Então, a pessoa pode estar querendo conquistar o outro, achando que vou namorar, vai ter um namoro sério, só que a resposta é o louco. O louco não namora sério, o louco vive intensamente, né? O momento dele, a relação. É aquela ficada, é aquela paquera, mas ele não cria raiz, ele vive o momento dele. Então, voltando lá à oposição da Imperatriz. A Imperatriz, quando ama, quando tem um relacionamento, ela quer criar raiz. Voltando lá no tema, o mago, ele parte para a conquista, só que ele não está criando raiz. Então, ele vive aquele namoro do vamos ver o que dá, vamos levando, vamos empurrando, mas não tem aquela palavra compromisso, não tem aquilo, você é minha namorada, você é meu namorado. Não existe isso. Existe é viver sem compromisso. Viva o momento e vamos ver o que dá. Agora eu vou dar uma outra maneira de leitura. A pessoa vem em você e pergunta assim, eu quero saber como é que tá a minha vida. Aliás, isso pode muito acontecer. Existem jogos maiores para isso. Mas como eu estou dando esses de 3, o que eu vou fazer? A casa 1 vai representar o presente dessa pessoa. A casa 2 vai representar o passado dessa pessoa. E a casa 3, o futuro.
A casa 1 é o presente, saiu o Papa. Então representa o quê? Uma pessoa séria, uma consciência moral, ética, tem uma religiosidade, uma fé, tem princípios. Então a vida dele no momento é uma pessoa que está trabalhando, que quer construir uma família, uma pessoa que trabalha, que se leva a sério, que tem família, conservador, que tem suas regras, seus dogmas, né? Então é muito preso, né, a esses conceitos no presente. No passado saiu o louco, então ele viveu livremente, ele não tinha muita regra de conduta, ele poderia ter sido um viajante, né? Sempre querendo descobrir mais coisas, porque o louco tem isso, o louco traz uma ansiedade dentro dele. Então, como passado, ele pode ter tido várias experiências, várias vivências, né? As pessoas com o louco não têm limite. Então, ele pode ter vivido no passado sem limite, né? E hoje, no presente, ele está de papa ali, conservador, querendo tudo muito certinho. E o que espera o futuro, né? Sabe, o imperador. O imperador é muito bom como futuro, né? Então, veja bem, ele viveu livremente no passado, ele está no momento mais sério, mais conciso de suas responsabilidades, né? E no futuro ele tem muito a concretizar. O imperador ele concretiza, o imperador fertiliza. O imperador, ele agrega, ele sabe agregar, né? Então, eu digo que o imperador é muito objetivo nos seus pensamentos, nas suas metas, ele sabe aonde chegar, né? Ele domina bem a situação. Então, o futuro dele é promissor. O imperador é uma carta que eu sempre digo, ele é de prosperidade, ele é de concretização. O imperador é aquele paizão que realiza. No futuro, ele tem muita coisa a realizar, né? É pé no chão. Ele viveu intensamente no passado todas as experiências de jovem, iniciante, viveu loucamente o passado. Só que aqui no presente, ele está mais consciente. E no futuro, ele vai pôr em prática, ele vai concretizar toda essa sabedoria que ele está trazendo. Agora, um outro exemplo de uma outra leitura de 3 cartas. A primeira carta vai ser o problema do cliente, o que ele está te trazendo. A segunda carta vai ser a causa e a terceira vai ser a solução. Então, vamos pensar qual pergunta que eu poderia aplicar esse jogo. Então, a pessoa, vamos agora falar de negócios, né? A pessoa diz assim: Heloísa, a minha vida nunca dá certo em termos de trabalho. O que eu devo fazer? Então, qual é o problema disso, né? Por que a vida dessa pessoa profissionalmente não está dando certo? Aí eu olho, a primeira carta é o louco como problema. A causa, um enforcado. E a solução para isso tudo é a morte. Então, se o problema é o louco, a pessoa está muito inexperiente no trabalho, ou então não tem conhecimento daquele trabalho, ou o ambiente do trabalho é tudo muito diferente do que ele gostaria de ter. Poderia também ser o louco, não está lidando muito superficialmente com o trabalho, não está levando a sério, porque a causa é um enforcado. Um enforcado numa causa dessa, primeiro, a pessoa pode, a autoestima tá baixa, então por isso que em vez de ele trabalhar, ele pode ficar falando, porque o louco gosta muito de falar, né? Ou a pessoa não está preparada, ou se sente que realmente não é aquilo que ela gostaria de ter, né? Então a causa vem de trás. O enforcado simboliza muitas vezes algo do passado que ainda não foi resolvido e está atrapalhando essa pessoa profissionalmente. E qual é a solução para isso tudo? Saiu a morte ou o ceifador, que é o quê? Corta, acaba com isso, procura um novo trabalho, ou então
procura se estudar mais, mas não pode continuar como está. Procura se renovar, né? Não pode continuar como está. A solução é o corte. Acabou ali, encerra, para ter uma nova oportunidade. Uma coisa que eu quero deixar claro, você pode dar uma ótima consulta só com os arcanos maiores, mas não pode dar consulta só com os arcanos menores. Ou você dá os arcanos maiores sozinho, ou os arcanos maiores e menores. Vamos fazer uma outra leitura, né? Um exemplo aqui. Então, casa 1 seria a situação, casa 2 o motivo e casa 3 o conselho. Então, vamos ver um tipo de situação. A pessoa vem a você e fala: Heloísa, eu fiz uma entrevista de trabalho e até agora não tive resposta. O que eu faço? Veja bem, ela não está perguntando se passou na entrevista. Ela está perguntando: o que eu faço? Até agora não tive resposta. Aí eu abro as cartas e cai na casa 1 da situação, cai a roda. Na casa 2, cai o louco, o motivo, né? O louco. E na casa 3, a imperatriz. Então, o que eu diria para essa pessoa? Olha, você espera, porque a roda, ela é a ocasião, é aquilo. Vai perguntar, até mostra a própria ansiedade do cliente, né? Porque às vezes o cliente pergunta uma coisa e você olhando as cartas, você já vê outras coisas que ele não perguntou. Então, uma roda, numa pergunta, logicamente seu cliente está ansioso, né? Está angustiado, vão me telefonar, vão me dar resposta. Mas a roda está dizendo assim: espera os acontecimentos. Ainda não está nada resolvido. O louco ali mostra que tem várias pessoas fazendo entrevista, não resolveram nada. Agora, o conselho é a imperatriz. Então, o que eu diria? Espera, se sinta mais seguro, porque a imperatriz ali está mostrando que o cliente tem muito boas chances, mas ele não está perguntando se ele vai ter chance. Ele está perguntando o que eu faço, Heloísa. Então, você, como tarólogo, você tem que acarinhar esse cliente. Já viu que a resposta está boa, então espera a coisa acontecer, as chances são boas para você. Agora, depois de um tempo, se não te procurarem, você pode até perguntar, ver se conhece alguém, porque a carta da imperatriz, ela é muito vista, né? Ela tem status. Então, de repente, esse próprio cliente está inseguro, mas ele foi bem na entrevista, ele pode ter alguém conhecido lá. Então, eu diria para ele dar tempo ao tempo, que as chances são boas.